Você acha que conhece toda a história de Vinícius Júnior? Ele é explosivo nos gramados, uma máquina de gols e dribles que deixa o mundo boquiaberto. Neste vídeo, você vai descobrir o inesperado, o emocionante e o inspirador sobre o menino de São Gonçalo que conquistou o mundo. Então já deixa seu like, inscreva-se no canal e prepare-se para uma viagem incrível pela vida de um dos maiores talentos do futebol. Vinícius Júnior é uma estrela global, mas há sempre detalhes menos conhecidos sobre a sua vida e a sua carreira. Aqui estão algumas curiosidades interessantes. Antes de se tornar o atacante explosivo que encanta o mundo, Vinícius Júnior iniciou sua jornada em uma posição bem diferente, como lateral esquerdo. Em sua infância, nos campos humildes de São Gonçalo, ele jogava mais recuado, onde sua função principal era defensor. Como lateral esquerdo, Vinícius percorreu grandes distâncias ao longo do jogo. Foi ali que ele começou a desenvolver sua impressionante resistência física e sua capacidade de voar pelo campo. Essas habilidades o acompanharam ao longo de sua carreira, tornando um dos jogadores mais rápidos do mundo. Defendendo a linha de trás, Vinícius aprendeu a ler o jogo com uma perspectiva mais ampla. Ele tinha que prever as movimentações dos atacantes adversários, ou refinar sua tomada de decisão. Mesmo como lateral, Vinícius sempre mostrou um talento nato para o drible. Ele possuía essas habilidades para superar adversários e avançar pelo campo, criando oportunidades para sua equipe. Não demorou muito para que seus treinadores percebessem que ele tinha algo especial, algo que o destacava como um jogador que precisava estar mais próximo do gol. Conforme Vinícius cresceu, ficou evidente que sua maior contribuição para o tempo não estava na defesa, mas no ataque. Os treinadores da base do Flamengo foram fundamentais nesse processo. Eles enxergaram em Vinícius um potencial único e deram a ele a liberdade de explorar seu talento. E o resultado foi imediato. Vinícius começou a acumular gols, assistências e, claro, muita atenção de olheiros e torcedores. Mesmo hoje, como vencedor, as lições que Vinícius aprendeu como lateral esquerdo começam a influenciar seu estilo de jogo. Ele é um jogador que se movimenta bem em várias partes do campo, ajudando na marcação quando necessário e criando jogadas em situações inesperadas. Mais do que isso, sua experiência como lateral tornou um jogador resiliente, habituado a enfrentar adversidades e a usar sua inteligência para superar qualquer obstáculo. Em campo, Vinícius Júnior é uma tempestade. Dribles rápidos, comemorações cheias de emoção e uma energia contagiante que cativa torcedores ao redor do mundo. Mas, fora das quatro linhas, ele é surpreendentemente diferente, reservado, humilde e, por vezes, tímido. Essa dualidade entre o Vinícius do gramado e o Vinícius da vida pessoal revela muito sobre sua essência como pessoa. Apesar do sucesso meteórico e de viver sob os holofotes de uma das maiores equipes do mundo, Vinícius sempre manteve os pés no chão. Ele evita os excessos da fama e prefere uma vida discreta, longe de escândalos ou polêmicas. Essa humildade é reflexo da educação que recebeu de sua família, que sempre o incentiva a lembrar de suas raízes e a valorizar as pessoas próximas. Outro aspecto que reflete sua personalidade reservada é seu pequeno círculo de amigos. Vinícius prefere passar o tempo com pessoas que conhece há anos, muitas vezes amigos de infância ou colegas próximos. Ele valoriza a amizade e a confiança, o que explica por que seu círculo é tão restrito, apesar de sua fama global. Embora esteja habituado a dar entrevistas e lidar com a mídia, Vinícius ainda é descrito como alguém tímido. Ele não busca o centro das atenções fora do campo e costuma ser econômico nas palavras, optando por gestos simples e sinceros para expressar seus sentimentos. Talvez o aspecto mais marcante da timidez de Vinícius seja a forma como ele enfrenta o sucesso. Em vez de se deixar levar pelo glamour, ele vê seu talento e conquistas como uma oportunidade de retribuir. Seja por meio de ações sociais, seja para inspirar jovens jogadores, ele entende que sua posição no esporte pode ser usada para fazer a diferença. É curioso como Vinícius consegue separar tão bem suas duas personalidades. Dentro do campo, ele se transforma. É como se a timidez desaparecesse assim que ele pisa no gramado, dando lugar a um jogador confiante, destemido e cheio de personalidade. A história de Vinícius Júnior no Real Madrid começou antes mesmo de ele pisar oficialmente nos gramados do Santiago Bernabéu. Contratado pelo clube espanhol aos 16 anos, em 2017 ele rapidamente chamou a atenção do mundo do futebol. No entanto, sua chegada ao Real Madrid foi cuidadosamente planejada para garantir que ele tivesse tempo e espaço para amadurecer, tanto dentro quanto fora de campo. Ao colaborar com Vinícius, o Real Madrid apostou em seu imenso potencial. Ele ainda estava em seus primeiros passos como profissional no Flamengo, mas o clube espanhol enxergou algo especial no garoto de São Gonçalo: sua velocidade, habilidade no drible e capacidade de decidir partidas. Apesar da empolgação, o Real Madrid optou por deixá-lo no Flamengo por mais um ano, permitindo que ele ganhasse experiência e confiança no futebol brasileiro antes de enfrentar os desafios do futebol europeu. Mesmo enquanto ainda era oficialmente jogador do Flamengo, Vinícius teve a oportunidade de visitar o centro de treinamento do Real Madrid e conhecer as instalações do clube. Durante essas visitas, ele já começou a treinar ao lado de ícones como Cristiano Ronaldo, Marcelo e Luka Modric. Essas interações foram fundamentais para a adaptação ao ambiente do clube e para absorver os ensinamentos de jogadores consagrados. Treinar com jogadores de alto nível antes mesmo de sua estreia oficial deu a Vinícius uma noção clara do que seria exigido dele no Real Madrid. Ele percebeu que não bastava ter talento, era preciso dedicação, disciplina e maturidade para triunfar em um dos clubes mais exigentes do mundo.
Além disso, os treinamentos com estrelas do clube também ajudaram Vinícius a aprimorar aspectos técnicos do seu jogo. Ele aprendeu a lidar com defensores mais experientes e a tomar decisões rápidas em situações de alta pressão, elementos que seriam cruciais para sua evolução como jogador. Quando finalmente fez sua estreia oficial pelo Real Madrid, em 2018, Vinícius já estava mais preparado, tanto técnica quanto emocionalmente, graças ao período de transição que o clube lhe proporcionou. Ele apenas não amadureceu jogando no Flamengo, mas também aproveitou ao máximo as oportunidades de treinar com algumas das maiores estrelas do futebol mundial. Essa abordagem cuidadosa do Real Madrid foi um fator decisivo para o sucesso inicial de Vinícius no clube. Ele não foi jogado diretamente aos holofotes, mas teve tempo para se adaptar, aprender e crescer, garantindo que estivesse pronto para brilhar quando a hora chegasse. Hoje, ele é uma peça indispensável para o Real Madrid, e sua jornada prova que, mesmo antes de começar oficialmente, ele já estava destinado a brilhar nos maiores palcos do futebol mundial. Em 2018, Vinícius Júnior fez história ao se tornar o primeiro jogador nascido nos anos 2000 a marcar um gol na La Liga, um feito que simboliza o início de uma nova geração no futebol espanhol. Esse marco não foi apenas um reflexo de seu talento, mas também de sua rápida adaptação ao futebol europeu e da confiança depositada nele pelo Real Madrid, um dos clubes mais prestigiados do mundo. O momento aconteceu em 3 de novembro de 2018, em um jogo contra o Real Valladolid no Santiago Bernabéu. Vinícius havia saído do banco de reservas em um momento em que o Real Madrid precisava de um impulso ofensivo. Aos 83 minutos, ele arriscou uma rampa de fora da área que desviou em um defensor e enganou o goleiro adversário. Embora o desvio tenha sido ajudado, o gol foi creditado a Vinícius e marcou o início de sua jornada como artilheiro na elite do futebol espanhol. Esse gol não foi apenas uma comemoração individual, ele também trouxe uma ruptura para o time, que vivia um momento de transição e pressão após a saída de Cristiano Ronaldo. Vinícius mostrou que, mesmo jovem, poderia contribuir em momentos decisivos. Ser o primeiro jogador nascido nos anos 2000 a marcar na La Liga foi mais do que um marco estatístico, representando o surgimento de uma nova era no futebol espanhol, na qual os jovens jogadores começaram a ganhar espaço em competições de alto nível. Para Vinícius, o gol simbolizou que ele não estava apenas no Real Madrid para aprender, mas também para fazer a diferença. Esse feito colocou o nome de Vinícius nos livros de história do futebol e destacou sua capacidade de lidar com a pressão. Afinal, não é comum que jogadores tão jovens consigam balançar as redes em um campeonato tão competitivo quanto a La Liga, ainda mais vestindo uma camisa de um gigante como o Real Madrid. Após o gol, a mídia mundial destacou a precocidade de Vinícius e sua capacidade de decidir jogos, mesmo em um contexto de grande responsabilidade. Os torcedores do Real Madrid passaram a vê-lo como uma das grandes esperanças do clube para o futuro, enquanto críticos e especialistas relataram a reconhecimento de seu potencial como um dos melhores talentos de sua geração. Além disso, o objetivo foi reforçar a confiança do técnico e de seus companheiros de equipe, que conseguiram enxergar em Vinícius uma arma valiosa para o ataque. Foi um momento que marcou a transição de promessa para a realidade, ainda que ele estivesse apenas começando sua trajetória no futebol europeu. Para Vinícius, aquele gol foi um rompimento e uma injeção de confiança. Depois de ter dúvidas sobre sua capacidade de brilhar no Real Madrid, ele provou que poderia ser decisivo, mesmo em um dos estádios mais exigentes do mundo. Hoje, Vinícius Júnior é um dos maiores talentos do futebol mundial, mas aquele gol contra o Valladolid continua a ser um dos momentos mais simbólicos de sua carreira. Foi o ponto de partida para uma jornada repleta de conquistas, incluindo títulos importantes e atuações memoráveis. Se em campo Vinícius Júnior encanta com sua velocidade e habilidade, fora dele, ele encanta de outra maneira, pela paixão pela música brasileira. O samba e o pagode, ritmos profundamente enraizados na cultura do Brasil, são parte essencial da vida de Vinícius. Mesmo morando na Europa e brilhando nos gramados do Real Madrid, ele mantém uma forte conexão com suas raízes musicais, celebrando a alegria e a descontração que esses estilos representam. Vinícius cresceu em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, uma região onde o samba e o pagode fazem parte da identidade cultural. Desde pequeno, ele foi exposto a esses ritmos, que embalaram festas de família, reuniões com amigos e até os momentos mais simples de sua infância. Para Vinícius, o samba não é apenas música, é uma forma de se conectar com sua origem e celebrar suas raízes. Mesmo em momentos de maior pressão no futebol, ele encontra no samba e no pagode um refúgio, uma maneira de se reconectar com sua essência. Vinícius compartilha frequentemente em suas redes sociais músicas de samba e pagode que ele está ouvindo, além de momentos relaxantes cantando ou dançando ao som de seus artistas favoritos. Além disso, ele costuma levar a música para os bastidores de sua vida no futebol. No vestiário, é comum ver jogadores ouvindo uma playlist que Vinícius criou, com sucessos de samba e pagode, ajudando a criar um ambiente descontraído antes e depois das partidas. Morando na Espanha, Vinícius usa o samba e o pagode como uma forma de manter viva a conexão com o Brasil e sua cultura. Essa paixão pela música também ajudou a criar laços com outros jogadores brasileiros no Real Madrid e na seleção brasileira. Durante as concentrações, é comum ver o grupo de jogadores cantando juntos, com Vinícius liderando a animação. Para Vinícius, o samba e o pagode são mais do que diversão. Eles representam a resiliência, a alegria e a força do povo brasileiro. Essa conexão também inspira sua maneira de jogar. Seus dribles e movimentos rápidos podem ser comparados à leveza e à cadência de um samba bem executado, com ritmo e criatividade marcando cada execução. Essa ligação com a música é uma das muitas formas pelas quais Vinícius celebra sua identidade e inspira outros a fazerem o mesmo. Afinal, como ele mesmo já disse, onde quer que eu esteja, o samba está comigo. Vinícius Júnior é muito mais do que um ícone do futebol mundial. Ele também é uma referência de cidadania e responsabilidade social, especialmente quando se trata de sua cidade natal, São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro.
Ao longo dos anos, o jogador tem se dedicado a transformar a realidade dos jovens de sua comunidade por meio de projetos sociais, principalmente na área do esporte. Nascido e criado em São Gonçalo, uma cidade que, embora próxima ao Rio de Janeiro, ainda enfrenta desafios socioeconômicos, Vinícius sempre manteve um forte vínculo com sua comunidade. Cresceu em um ambiente humilde, onde a violência e a falta de oportunidades para os jovens eram uma realidade constante. Ele percebeu desde cedo o impacto que o esporte poderia ter em sua vida e na vida de outros meninos e meninas. Em 2019, Vinícius Júnior fundou uma escola de futebol em São Gonçalo, com o objetivo de proporcionar às crianças e adolescentes carentes da região a oportunidade de aprenderem futebol de forma estruturada. A escola oferece treinamento técnico e tático, mas também se preocupa com a educação e o desenvolvimento pessoal dos alunos. O projeto visa não só formar futuros jogadores, mas também cidadãos mais preparados para a vida, ensinando valores como respeito, disciplina, solidariedade e trabalho em equipe. Essa escola de futebol é mais do que apenas um local de treinamento. Ela serve como um refúgio e um meio de inclusão social, afastando jovens da criminalidade e dando-lhes uma chance real de ter um futuro melhor, seja no esporte ou em outras áreas da vida. A escola de futebol também busca identificar talentos em potencial, proporcionando a esses jovens a chance de se desenvolverem em um ambiente profissional e com orientação técnica de alto nível. Para Vinícius, a educação e o esporte são as principais ferramentas para mudar o destino de muitos jovens, e ele acredita que é no bairro, nas ruas e nos campos de São Gonçalo que estão escondidos os próximos craques do futebol brasileiro. Vinícius também se destaca como um exemplo de superação para esses jovens. Ele é uma inspiração viva de que é possível sair das comunidades mais humildes e chegar ao topo do mundo. Ao visitar sua escola e interagir com os alunos, ele transmite a mensagem de que, independentemente das dificuldades que possam surgir, o trabalho duro e o foco são essenciais para o sucesso. Além da escola de futebol, Vinícius também está envolvido em outras ações sociais em São Gonçalo. Ele tem investido em programas de inclusão, saúde e educação, sempre com o objetivo de dar aos jovens mais oportunidades e ferramentas para uma vida melhor. O impacto das ações de Vinícius Júnior não se limita ao futebol. Ele usa sua visibilidade internacional para chamar a atenção para causas sociais importantes, incentivando outras pessoas, celebridades e empresas a também contribuírem para a mudança social. Em um mundo onde muitas vezes as crianças das periferias são esquecidas, Vinícius tem sido uma voz ativa para dar visibilidade aos problemas sociais e, mais importante, para agir em prol de soluções. Vinícius Júnior não está apenas construindo uma carreira brilhante no futebol, ele também está deixando um legado de transformação em sua cidade natal, São Gonçalo. Através de seus projetos sociais, ele está mudando vidas, dando aos jovens carentes a chance de sonhar e de alcançar seus objetivos. Com sua ação social, ele se tornou modelo para outros atletas e cidadãos, mostrando que a verdadeira grandeza vai muito além das vitórias no campo. Ela está na capacidade de impactar positivamente a vida das pessoas e transformar o futuro de uma comunidade inteira. Além de sua habilidade técnica e visão de jogo, uma das características mais marcantes de Vinícius Júnior é sua velocidade impressionante. O jogador brasileiro é conhecido por suas arrancadas explosivas, que muitas vezes deixam os adversários para trás. Em várias temporadas, ele conseguiu atingir velocidades superiores a 35 km por hora, colocando entre os jogadores mais rápidos do mundo e tornando-se um dos principais atletas do Real Madrid em termos de contra-ataques e transições rápidas. A velocidade é uma das qualidades mais valorizadas no futebol moderno. Jogadores rápidos têm a capacidade de mudar o ritmo do jogo instantaneamente, criando oportunidades de gol e desestabilizando as defesas adversárias. No caso de Vinícius, sua combustão e explosão são características que não apenas impressionam, mas também assustam os defensores, que muitas vezes têm dificuldade em acompanhar seu movimento. Desde sua chegada ao Real Madrid, Vinícius se tornou um dos jogadores mais rápidos da equipe, e seus números de velocidade são frequentemente destacados em estatísticas. Ele é capaz de atingir mais de 35 km por hora em campo, um feito impressionante que o coloca em um grupo seleto de atletas da elite do futebol mundial. Essas velocidades não são apenas reflexo de sua condição física, mas também do seu estilo de jogo, que prioriza os dribles rápidos e as transições velozes de defesa para ataque. O domínio de Vinícius em altas velocidades é especialmente evidente durante contra-ataques. Quando o Real Madrid recupera a bola, Vinícius se lança na direção ao gol adversário com uma rapidez que muitas vezes desestabiliza a defesa. A incrível capacidade de Vinícius de atingir essas velocidades não é apenas uma questão de talento natural. O jogador se dedica intensamente ao treinamento físico, focando não apenas na resistência e força, mas também na agilidade, explosão muscular e técnica. Para ser capaz de manter essas altas velocidades durante os 90 minutos de uma partida, Vinícius passa por um rigoroso regime de preparação física no Real Madrid, supervisionado pelos melhores profissionais da área. Além disso, a recuperação após os jogos também é fundamental para manter sua condição física de elite. O tempo que ele dedica à fisioterapia e à regeneração muscular é essencial para garantir que ele consiga correr em alta velocidade durante todo o jogo sem perder desempenho. Vinícius Júnior não é apenas rápido, ele é extremamente inteligente ao usar essa velocidade a seu favor. Seu drible rápido e sua capacidade de mudar de direção com uma nutrição fulminante fazem dele uma arma letal, especialmente nas transições. Além disso, sua velocidade não se resume a corridas em linha reta. Ele utiliza a melhoria para enganar os defensores e criar espaço, fazendo movimentos imprevisíveis que tornam sua marcação ainda mais difícil.
Essa combinação de velocidade e habilidade técnica tem sido uma das chaves para seu sucesso no Real Madrid. A equipe aproveita suas características físicas para montar jogadas rápidas e imprevisíveis, muitas vezes dependendo de Vinícius para romper a defesa adversária em situações decisivas. Aos 23 anos, Vinícius Júnior já se destacou como um dos jogadores mais rápidos e emocionantes do futebol global. Vinícius Júnior é muito mais do que um jogador talentoso. A dedicação e o foco para se tornar ainda melhor a cada dia são alguns dos principais fatores que explicam sua ascensão meteórica no futebol mundial. Desde sua chegada ao Real Madrid, ele declarou um compromisso incansável com sua evolução, investindo horas extras de treino para aprimorar suas habilidades técnicas e tomar decisões mais precisas no campo. Essa busca constante pela perfeição é uma das razões pelas quais ele se tornou um dos jogadores mais completos e decisivos da atualidade. No mundo do futebol, o talento natural é essencial, mas é o trabalho árduo e a obsessão por melhorias que realmente separam os bons jogadores dos grandes jogadores. Vinícius, que já possui habilidades impressionantes de drible e velocidade, não se contenta com o sucesso inicial. Ele sabe que para alcançar o nível mais alto e se manter entre os melhores, é necessário sempre buscar evoluir. É comum ver Vinícius Júnior em sessões de treino além do horário regular, aprimorando sua finalização. Essa obsessão pela melhoria de sua habilidade de marcar gols tornou-se ainda mais visível a partir de 2022, quando ele começou a apresentar uma enorme evolução em sua capacidade de conversão de chances em gols. Ele dedica longas horas de treinamento individual para melhorar seus chutes, sempre buscando aperfeiçoar a precisão e a potência. De acordo com membros da comissão técnica, Vinícius passou muitas horas praticando finalizações em diferentes situações de jogo. Chutes com ambos os pés, finalizações em movimento, de fora da área, em jogadas de contra-ataque, e até mesmo pênaltis. O objetivo é tornar-se cada vez mais decisivo e difícil de ser marcado, garantindo que suas chances de gol sejam convertidas com maior eficácia. Em 2022, essa obsessão pela melhoria no campo da finalização começou a se traduzir em números visíveis. Vinícius se tornou um jogador mais letal, não apenas na criação de jogadas, mas também na conclusão delas. Seus números de gols dispararam, com o brasileiro começando a se destacar como um dos principais goleadores do Real Madrid, algo que até então não era sua principal característica. A transformação de Vinícius em um goleador confiável tem sido um dos aspectos mais impressionantes de sua carreira, e isso é resultado de seu foco em aprimorar a parte técnica do seu jogo. Outro aspecto que Vinícius trabalhou incansavelmente foi na sua tomada de decisão. Inicialmente, ele era um jogador com muita habilidade de driblar e criar jogadas, mas, por vezes, suas escolhas no momento da finalização ou ao escolher a melhor opção de passe eram questionadas. A obsessão pela melhoria não se limita apenas à finalização, mas também ao aprimoramento de sua visão de jogo e capacidade de decidir rapidamente o que fazer com a bola. Com a orientação dos treinadores e o feedback constante de seus companheiros, Vinícius aprimorou suas leituras de jogo, tornando-se mais inteligente e eficiente nas transições ofensivas. Ele passou a entender melhor os momentos em que deveria finalizar e quando deveria dar o passe decisivo, o que fez com que seu número de assistências também aumentasse significativamente. Em 2022, o brasileiro finalmente atingiu a consistência que tanto buscava, fazendo com que seu desempenho se tornasse um dos mais destacados da equipe e garantindo seu lugar como uma das estrelas do futebol mundial. Com a mentalidade que Vinícius Júnior possui, é difícil imaginar que ele pare de buscar evolução. Sua obsessão pela melhoria constante, combinada com seu talento natural, pode levá-lo a novos patamares, e ele ainda tem muito que conquistar no futebol. Desde criança, Vinícius Júnior sempre foi fascinado pela magia e pela habilidade inconfundível de Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores ídolos do futebol mundial. Para ele, o ex-jogador do Barcelona, Paris Saint-Germain e seleção brasileira não era apenas uma inspiração técnica, mas também uma referência em como se divertir e levar alegria ao campo com sua arte. Ronaldinho, com seus dribles desconcertantes, toques de bola inusitados e um estilo único de jogo, deixou uma marca indelével no futebol, e Vinícius cresceu sonhando em seguir os passos desse ídolo. De fato, ele sempre afirmou em entrevistas que Ronaldinho foi uma das principais influências em sua carreira, e muitos de seus primeiros momentos com a bola foram moldados pela maneira criativa e imprevisível com que Ronaldinho jogava. Vinícius não esconde sua admiração por Ronaldinho e frequentemente tenta incorporar um pouco do seu estilo no seu jogo. O jeito com que o ex-jogador dribla os adversários, muitas vezes com um toque de genialidade inesperado, se reflete nas jogadas de Vinícius. O brasileiro do Real Madrid, com sua explosão de velocidade, também desenvolveu um repertório de dribles e movimentos imprevisíveis que fazem os fãs se lembrarem do brilho de Ronaldinho. Entre os elementos que Vinícius tenta imitar Ronaldinho estão o famoso elástico, o toque sutil de calcanhar e até mesmo os dribles curtos e rápidos que confundem os defensores. Embora tenha seu próprio estilo, a semelhança nas jogadas improvisadas e nos dribles de efeito são evidentes. Outro aspecto importante da admiração de Vinícius por Ronaldinho é uma filosofia de diversão no campo. Para Ronaldinho, o futebol sempre foi uma festa, e ele transmitia essa energia positiva para seus companheiros e para os torcedores. Vinícius é conhecido por sua personalidade vibrante em campo, jogando com um sorriso no rosto e contagiando seus colegas de vez com sua energia. Mesmo nos momentos mais tensos das partidas, o jovem brasileiro consegue transmitir a mesma sensação de prazer que Ronaldinho sempre fez questão de expressar. A alegria de jogar futebol e o prazer em demonstrar sua habilidade são qualidades que ele busca refletem nos seus próprios dribles e jogadas, como se passassem, de certa forma, dando continuidade ao legado de Ronaldinho. Embora cada jogador tenha seu estilo próprio, a comparação entre Vinícius e Ronaldinho é surpreendente, especialmente quando se trata de improvisação e criatividade. Assim, com o passar dos anos, a história de Vinícius Júnior e Ronaldinho Gaúcho se entrelaçam de maneira fascinante.
O ídolo de Vinícius se tornou uma lenda, e o talento de Vinícius se tornou uma nova geração de estrelas do futebol brasileiro. Hoje, Ronaldinho assiste com orgulho ao crescimento de seu fã, sabendo que sua magia foi uma das sementes que floresceram na carreira brilhante de Vinícius. O espírito criativo, a alegria e a habilidade de Ronaldinho continuam vivos no futebol, não só em sua própria carreira, mas na forma como Vinícius Júnior transmite essas qualidades para o mundo. E, quem sabe, o futuro de Vinícius também reserva momentos mágicos que farão com que novas gerações olhem para ele como um ídolo, assim como ele fez com Ronaldinho. Vinícius Júnior não é apenas uma estrela nos campos de futebol, ele também está se destacando fora das quatro linhas, especialmente no mundo da moda e do empreendedorismo. Vinícius Júnior não se limita apenas a ser um ícone no futebol e na moda. Ele também está começando a se aventurar no mundo dos negócios, com projetos e parcerias que buscam ir além do campo. Sua mentalidade empreendedora é algo que se reflete em sua visão de futuro, buscando diversificar suas fontes de rendimento e consolidar seu legado, não apenas como jogador, mas também como empresário. Entre seus investimentos estão parcerias com empresas de tecnologia, além de estar por trás de algumas iniciativas digitais que visam engajar seus seguidores e aumentar sua presença nas redes sociais. Além disso, Vinícius também tem explorado o mundo do e-commerce, lançando sua própria linha de produtos, com foco na juventude e em seu estilo pessoal. Outro aspecto importante do interesse de Vinícius pelo empreendedorismo é sua habilidade em usar as redes sociais como uma plataforma para suas parcerias comerciais. Com milhões de seguidores no Instagram, Twitter e outras plataformas, Vinícius tem se tornado um influenciador poderoso, além de jogador. Embora sua carreira no futebol ainda esteja em plena ascensão, Vinícius Júnior já começa a planejar sua transição para a vida pós-futebol, algo que é muito comum entre jogadores que buscam garantir uma estabilidade financeira e profissional ao longo do tempo. Sua visão empreendedora não se limita apenas a ganhar dinheiro, mas a criar algo duradouro, que o mantenha relevante e influencie após sua aposentadoria no futebol. Ele está se posicionando como um exemplo de como os atletas podem diversificar seus interesses e deixar um legado duradouro, tanto no esporte quanto em outros setores. E assim encerramos essa incrível jornada por trás da carreira de Vinícius Júnior, um jovem que saiu de São Gonçalo com um sonho e conquistou o mundo, mostrando que talento e determinação podem transformar vidas. Agora, queremos saber, quais essas curiosidades mais te surpreendem? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com os amigos. E se você quer continuar acompanhando histórias incríveis como esta, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações. Porque Vinícius Júnior não é apenas uma estrela do futebol. Ele é uma prova viva de que sonhos grandes podem levar você além do que o mundo imagina.